Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem nessa hora. Você em casa, o Senhor te abençoe. E nós estamos aqui nesta manhã para mais um encontro de celebração ao único que é digno de honra e glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu queria convidar você que está em casa nessa hora. Queria que você, junto com a sua família, nessa manhã, curvasse sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Embora seja um culto online, Deus é presente. Deus é presente neste lugar, Deus é presente aí na sua casa. Então, não perca essa oportunidade de orar com a sua família. Oremos ao Senhor, amém? Bendito e glorioso Deus. Tu és o Salvador, o menino que nos nasceu. E veio o Senhor para mudar a história. E nós te louvamos, porque fomos alcançados por tão grande salvação, por tão grande amor. Muito obrigada por isso. Muito obrigada porque mais uma vez na manhã desse dia, domingo, dia 20 de dezembro do ano de 2020, nós podemos nos reunir para celebrar ao Senhor. Nós podemos nos reunir para adorar ao Senhor. Porque somente através do Senhor veio salvação para todos os homens. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Visita nessa hora, Pai, aliás, esteja presente nesta hora, em cada lar, em cada família. Senhor, unindo corações, convertendo o coração de pais a filhos, de filhos aos pais. Deus trazendo uma mesma linguagem, Senhor, o mesmo sentimento, Pai. Em nome de Jesus, que as famílias nesta manhã sejam alcançadas com alegria, paz, harmonia e amor. Que seja um dia festivo, Senhor. Em nome de Jesus, o motivo do Natal, que nós estaremos falando e celebrando nessa manhã, Senhor, é isso, é trazer vida, é trazer alegria, é trazer unidade entre os homens, é trazer paz. Por isso pedimos que a paz do Senhor invada cada lar nesta manhã, que a paz do Senhor encontre os corações nesta manhã. Nós te glorificamos mais uma vez, porque Tu és o autor da vida e por isso nós estamos aqui. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia! Enfim, chegamos a dezembro. Algumas pessoas, eu imagino, elas dizem, ufa, que ano difícil. Sim, difícil, mas nós vencemos, amém? Chegamos a dezembro e dezembro é o mês que em quase todo o mundo se comemora o nascimento do Senhor Jesus. E este acontecimento, queridos, foi motivo de grande expectativa nos céus e na terra. Nascimento de Jesus. O texto sagrado nos diz em Lucas, no capítulo 2, no versículo 8 ao 14, e eu quero ler com vocês nessa hora. E se você tiver uma Bíblia na sua casa, abra a sua Bíblia, leia com a sua família, leia para os seus filhos nessa hora, nos acompanhe. O texto nos diz: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. E que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Na noite em que Jesus nasceu, o céu se rasgou, segundo o texto que acabamos de ler, e uma multidão de hostes celestiais cantou o anúncio glorioso da chegada do Salvador.
Eles disseram, numa outra versão diz, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode dar um aleluia na sua casa? Você pode, junto com sua família, dizer, aleluia, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que momento feliz! O Salvador se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! O Salvador trouxe luz para aqueles que andavam em trevas. Porque lá em Isaías está escrito isso. Para aqueles que andavam na região das trevas, nasceu a luz. O Salvador trouxe um tempo de restauração. Isto é o Natal. Este é o sentido do Natal. Este é o verdadeiro Natal que comemoramos. É a vinda e a vida do nosso Senhor. Motivo de grande alegria e motivo de celebração. E nós não podemos deixar de lembrar deste momento tão glorioso. Convido você nessa hora, você que está em casa, convido você para celebrar conosco, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! Nasceu
bebezinho de luz, e assim repousar em meus braços de amor, mandados por Deus, vieste Jesus, depois dorme em paz, bebezinho de luz. O que será que o
dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é dia 20 de dezembro, dia 354 do ano, o último final de semana para chegar o Natal. Pois bem, hoje eu quero falar de um nome que eu adoro ouvir e adoro falar, Jesus. E também quero falar um pouco do que é o Natal. O Natal não é simplesmente uma grande festa. É muito bonito ter decorações, é muito bonito ter uma boa ceia, as nossas casas decoradas, a igreja decorada, mas o sentido do Natal não está nisso. Amém, igreja? Vamos entender um pouco de Jesus. Temos uma promessa do Senhor, lá no começo, em Gênesis 3,15, que do ventre da mulher ia nascer um que ia pisar sobre a cabeça de Satanás. Aí nós viemos andando na Bíblia. Aí quando a gente chega em Salmos 22, ele morre por nós. Quando a gente chega no Salmo 23, ele é o nosso pastor. Quando a gente chega no Salmo 24, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, eu quero que você comece a entender essa manhã, em nome de Jesus, abrir o seu entendimento. Hoje, eu não quero que a sua consciência fique desligada, mas esse sermão é para acordar sua consciência. Se a sua consciência está adormecida, se a sua consciência está parada, é hora de acordar ela. Amém, igreja? O nome Jesus é um nome muito especial. Amém? Vamos entender por que Jesus veio ao mundo. Mateus 1, 21. Por favor. Vamos? Amém? Amém? Então é do berço para a cruz. Ali está dizendo, ele dará a luz a um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Isso o anjo aparece para José e diz isso. Percebe que o nome Jesus é um nome comum. O nome Jesus não é um nome que sai fora do eixo humano. Então, Jesus significa o quê? O Deus que salvará. Esse nome é tão comum, é tão simples, é tão objetivo, é tão próximo da gente como ser humano. Então o nome Jesus é um nome comum, é um nome simples, mas aí está a identidade dele, o Deus que salvará. Amém? Quando nós vamos caminhando mais um pouquinho para frente, nós percebemos que o nome Jesus é um nome comum. Tinha muitos outros garotos chamados Jesus, mas o único que podia ser chamado Emanuel era Jesus. Isso dá a individualidade de Jesus, isso dá um destaque a ele. Jesus também, ele recebe esse nome simples, e esse nome simples traz o objetivo, traz a intenção de Jesus. A intenção de Jesus era salvar a humanidade para que ela não pereça. Então, nós percebemos que o nome é comum, o nome é simples, o nome é um nome que todos compreendem, é próximo de nós. A identidade dele, a intenção dele e o nome comum. Vários garotos tinham, mas só um podia ser chamado Emanuel. Amém, igreja? Percebe que é muito bom para nós. Para o nome Jesus ser um nome comum, ser um nome tão especial, ser um nome simples, que é fácil de se relacionar, aí o nosso Jesus traz o relacionamento. Não existe outra divindade que tenha um nome mais próximo, mais direto, mais ligado aos seres humanos do que Jesus de Nazaré. Amém, igreja? Mas a Bíblia também fala lá em 1 Pedro 2, 21, que nós devemos seguir os passos de Jesus. Amém, igreja? Então o objetivo que Jesus veio era para salvar o povo que estava em pecado. Eu acho interessante que Deus, ele simplesmente, ele deu Jesus para nós.
mas Ele compartilhou Jesus conosco. Ele ofereceu Jesus para nós. Então o que eu quero dizer essa manhã? Se alguém morrer hoje, sem Jesus de Nazaré, vai passar o primeiro Natal no inferno. Eu quero que nessa manhã vocês entendam, se Deus compartilhou Jesus conosco, por que não devemos compartilhar com outro? Por que não devemos compartilhar com aquele que precisa receber Jesus? Vamos lá, Lucas. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 23. Uma passagem muito interessante, que o Senhor previne a humanidade do que vai acontecer. Amém? Vamos lá? Vinte e quatro. Diminui um pouquinho, isso. Você pode dizer, mas pastor, é um ano difícil, é um ano que foi complicado, é um ano que esse vírus matou muitas pessoas no planeta, é um ano que foi complicado, mas lembra de uma coisa, lá em 1 Pedro 2:21, Pedro fala que nós devemos seguir os passos de Jesus. Se Jesus fala sobre o inferno, se Jesus anuncia, previne, mostra o que vai acontecer, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, devemos seguir os passos dele, então nós também devemos falar. Se você não receber Jesus como Salvador, não tem para onde você ir, a não ser para o inferno. Quando a gente fala em Jesus, nesse nome poderoso, ele veio para resgatar a humanidade. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. O nome Jesus eu adoro ouvir, o nome Jesus eu gosto de falar. Nesses 54 anos que eu tenho, nascido e criado no lar evangélico, eu, pela graça de Deus, já fiz libertação com muitas pessoas. E quando se fala o nome Jesus, diante de qualquer enfrentamento, de qualquer ação maligna, ele se submete e se ajoelha diante daquele que é o maior nome de todos os nomes. Quando a gente vê lá em Salmos 24, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é a explosão de Deus sobre a face da terra. Irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui? Eu quero só pegar esse pedacinho. Filho, lembra-se. Filha, lembra-se. Nessa manhã, eu quero que você ouça. Rio de Janeiro, Brasil, olha o momento que nós estamos vivendo. Nós somos o tolo diante do inimigo. Nós vivemos numa sociedade que nós, seres humanos, não podemos defender ela. Vivemos numa sociedade de quem deveria defender a gente são os nossos próprios inimigos. Aonde as coisas estão indo, estão avançando de uma forma muito pesada. Só tem uma coisa para você encontrar paz, é em Jesus de Nazaré. Eu quero pensar contigo nessa manhã, no nome de Jesus. Pensar sobre o quê? Muitos de nós ouvimos falar de Jesus. Muitos de nós já acostumamos, evangélico, cristão, de ligar aquilo que nós estamos ouvindo, quando nós começamos a ouvir sobre a vida eterna. Nós não queremos saber disso. Engraçado que a sociedade, um tempo desse atrás, estava dizendo o seguinte: olha, a tecnologia avançou e nós vamos ser livres. A tecnologia avançou. E a humanidade se torna mais presa, mais cativa a tudo quanto é tipo de vício, todo quanto é tipo de doença da alma.
Então eu quero dizer para você o seguinte: você que é cristão, que não quis ouvir o sermão, não quis ouvir a palavra de Deus, você que desligou o teu ouvido e não quis ouvir o que Deus estava falando através da palavra dele, a vida é eterna, você que renunciou vários sermões, você que quis ouvir sermões que simplesmente acalentava a sua alma, ou sermão que está fazendo, matando a sua consciência. Mas hoje eu quero dizer para você, no nome de Jesus, é a hora de você voltar para a palavra e dizer: Pai, eu não quero mais. Aí lembra que aqui a palavra está dizendo que Abraão disse para ele: lembra-te, filho, lembra o que você tinha? Eu quero dizer uma verdade para você. Quando você estiver naquela caverna, com chão mais alta, você vai lembrar de todos os sermões que você lembrou, que você renunciou. Você vai lembrar de todos os sermões que você não quis ouvir, que você desligou o seu ouvido, que você simplesmente disse: isso não quero, isso não é para mim, a vida eterna não é para mim. Mas eu estou dizendo para você, o verdadeiro Natal é Jesus veio ao mundo para resgatar o ser humano, para que ele não pereça, mas tenha a vida eterna. O que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos ter Jesus como Salvador, senão nós vamos perecer. Nesses anos todos, como pastor, eu já vi, aqui na congregação, na MUC, em outros lugares, Deus agir de forma poderosa, através do nome do Filho dele, pessoa ser curada, ser liberta, ser transformada, e transformar-se numa nova criatura. Numa nova criatura. A cada vez mais que a gente para aconselhar, a cada vez mais que a gente para ouvir pessoas, a gente percebe que o conhecimento bíblico é muito curto. Então, em nome de Jesus, nunca mais renuncia, nunca mais desliga o seu ouvido, nunca mais se distrai com nada. Todo sermão que Deus estiver falando sobre a vida eterna, ouça no nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero dizer para você, que nós temos que lembrar, é quando nós estávamos ouvindo o Espírito Santo, e lá em João 16:8, a palavra de Deus disse que o Espírito Santo vinha para fazer a gente entender todas as coisas. Vamos dar um pulinho lá. João, olha lá, vamos lá? Quando ele vier, amém? Ele já veio, amém? Ele está aqui, ele vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Muitos de nós temos ouvido o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalhar no nosso caráter, falar com a gente, mas a gente simplesmente não quer ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. Nessa manhã eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo tentar convencer você, abra o seu coração, fale para o Espírito Santo a sua dificuldade para seguir Jesus e diga: Senhor, Jesus veio ao mundo, meu Pai, para que eu não fosse para o inferno, e eu não vou ir, porque o Espírito Santo de Deus está me convencendo, está dizendo para mim que eu sou um pecador, que eu tenho que deixar as coisas velhas para trás, se transformar numa nova criatura. Quando a gente vai ali para Coríntios, e a gente olha ali em Coríntios, eu gosto muito de Coríntios, no capítulo 5, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, levou sobre si todos os pecados, para que eu e você se tornasse justiça de Deus. Eu e você somos justiça de Deus na terra. Eu estou falando para você que é cristão, estou falando para você que ainda não conhece Jesus, estou falando para você que não compartilha Jesus com ninguém. Então o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer, ele veio para fazer a gente entender. A palavra de Deus diz em 1 João que ele nos ensina todas as coisas. Amém, igreja? Diga: meu Deus, eu preciso me conscientizar que o Espírito de Deus fala comigo e eu não posso mais fechar minha consciência para Ele. A terceira coisa que eu quero dizer para você é
você rejeitou Jesus. Você abandonou Jesus. Aí você pode, não, você está errado. Eu sempre amei Jesus. Poxa, eu estou ali perto dele. Mas quando o sofrimento veio, você murmurou. Mas quando você estava diante de amigos importantes, você não disse que pertencia a Jesus. Você rejeitou ele diante dos homens. Sim, que você ama Jesus? Você não ama Jesus? Quem rejeita o Jesus não pode dizer que ama ele. Quando a dor chegou, você blasfemou. Quando o momento ruim chegou na sua vida, você ficou perdido. Qual foi o esforço que você fez para falar de Jesus? Nós ouvimos aqui 3 canções com vozes maravilhosas, cantando sobre esse Jesus que chegou aqui, não como rei, não chegou aqui como uma divindade, chegou aqui como Deus, que esvaziou de si e veio como bebê indefeso. O Senhor não veio como alguém todo-poderoso, Ele chegou na terra como bebê indefeso. Vamos ver um pouquinho isso? Filipenses, vamos lá para Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Amém? Vamos lá. Amém? Quando você fez uma divisão numa congregação, quando você falou mal do seu irmão, quando você criticou o seu irmão, quando você envolveu o seu irmão em fofoca, você simplesmente não está em um só espírito. O que a Bíblia está dizendo aqui, que há um progresso, há um crescimento, há uma transformação. Eu amo meu Deus, por isso eu faço esforço. Você que é cristão, que no meio dessa pandemia, reclamou da vida, não compartilhou Jesus com ninguém, muda agora. Vamos lá para capítulo 1 de Filipenses, a partir do versículo 5. Diga: Jesus, eu te amo. Eu estou cooperando com o Evangelho. Eu faço parte desse Evangelho. Eu desejo que esse Evangelho avança. Amém, igreja? Vamos lá para o 15, versículo 15. Vamos lá? Quem prega a verdade com inveja e rivalidade, não pode dizer que ama o Senhor. Não pode dizer que ama o Senhor. Não pode dizer jamais que ama o Senhor. Vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Jesus não foi criado, Jesus é o Criador, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e aí visíveis. Eu quero que você para analisar esse Jesus. Você tem caminhado com ele muito, com o Senhor, há já um longo passo. Eu quero que em nome de Jesus, botar no seu coração, esforça para apresentar Jesus para alguém.
Esforça para que o nome Jesus seja reconhecido em glória e em honra. Esforça-te para que o nome Jesus seja proclamado aos quatro cantos desse planeta. Porque se alguém morrer hoje, morrer amanhã, até antes do Natal, vai passar o primeiro Natal no inferno. Amém, igreja? Versículo 17. Amém? Vamos então lá para Filipenses, capítulo 1. Vou ver a partir do versículo 6. Esse é o nosso Jesus. Então disse, número 1, não fecha os seus ouvidos para que você não ouça a palavra de Deus, que vai navalhar simplesmente a sua alma, vai expor o seu pecado, vai expurgar aquilo que impede você de prosseguir avançando no nome Jesus. O segundo ponto, não fecha a sua consciência para o Espírito Santo de Deus. Quando ele te alertar, ouça ele. O terceiro ponto, simplesmente ama Jesus e não despreze ele. Vamos lá. Eu não estou falando que você vai ser um santo perfeito. Nós somos humanos, temos os nossos defeitos, temos as nossas falhas, mas nós não vivemos uma prática em pecado para que a graça de Deus venha nos restaurar. Nós somos pecadores arrependidos, simplesmente não desejamos fazer nada que ofende o nosso Pai Celestial. Versículo 7. Amém, igreja? Vamos se unir numa grande força, em um grande coral. Chegou a hora de sair das quatro paredes. Chegou a hora de ir para a sarjeta, para os vales, para as valetas, para os lugares aonde alguém precisa que o evangelho seja confirmado. Pregando lá na casa de recuperação, falando sobre esse Jesus. O que mais me empolguei quando eu vou em casa de recuperação pregar é que ouvir daquelas pessoas, você falou um Jesus, o que eu quero. Uma vez eu estava pregando em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre, quando eu comecei a falar sobre Jesus, e na metade do sermão um homem levantou, com 38 na mão, e com a outra mão fechada, e veio na minha direção, e eu continuei pregando sobre Jesus. Aí ele botou o 38 em cima do púlpito, pegou várias munições, botou lá e falou, eu entrego isso tudo para você. Eu quero esse Jesus que você está pregando, porque agora eu entendi o que é ter paz. Amém, igreja? Vamos lá, Provérbios. Vamos entender um pouquinho de Provérbios. Provérbios capítulo 8, a partir do versículo 24. Vamos entender o plano de Deus, desde o princípio, em trazer Jesus para resgatar a humanidade. Vamos lá. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus,
Amém? Mas você falava Cesarino, aí em Provérbios capítulo 8 está definindo o que é sabedoria. E tu acha que a sabedoria de Provérbios que está falando é quem? É Jesus. Então, desde o princípio, Jesus estava em tudo que Deus criou. Foi projeto de Deus ter o seu Filho e ter o Espírito dele em toda a obra que foi feita. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos dar um pouquinho aqui que os profetas estão dizendo. Vamos lá, Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 3. Dedinho de ouro aí. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. 2. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. 3. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações, poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, e não aprenderão mais a guerra. Quem que o profeta Miqueias está profetizando sobre quem? Sobre o Messias, sobre o Senhor, sobre o Jesus, o Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você mais uma vez, não rejeite Jesus. Você que não tem Jesus como Salvador, nesse Natal, deixa Jesus habitar em você. Mas pastor, eu já conheço Jesus, eu amo Ele. Ele é o teu Senhor? Ele tem um domínio sobre a sua vida? As vontades dele estão sendo cumpridas na sua vida? O desejo dele para você está sendo cumprida? Hoje nós estamos vivendo um tempo. Eu vejo que os crentes hoje, parece que os crentes estão formados em hierarquias. E depois disso, eu vejo como se tivesse sido envolvido em povos que são mais amados por Deus e os que são menos amados de Deus. Então, parece que nós estamos vivendo com pessoas que falam muito bem, falam de Deus muito bem, mas ela não tem uma teologia pessoal para ela. Ela parece estar no alto, parece um poderoso falando o nome de Jesus, mas não tem uma teologia para o dia a dia dela. E outros estão vivendo quando um dia não tinha condição para nada, estava aos pés do Senhor. Quando o Senhor prosperou, se afastou do Senhor. Agora, esse ser humano parece que ele está acima da palavra. Eu posso ficar no meu casarão, sentado, daqui eu posso julgar a igreja. Qual foi o dia que Deus colocou você para julgar a igreja dele na terra? Qual foi o dia que Deus te ordenou para você falar mal da obra do Espírito Santo dele? Não quer dizer que você é próspero, quer dizer que Deus está te amando, concordando com o que você está fazendo. Pastor, mas eu vou ficar em casa. Você pode ficar em casa à vontade, mas lá 1 Coríntios, capítulo 12, está dizendo o quê? Você pode ficar em casa, mas isso não é a vontade de Deus para você. Esforça-te para servir o Senhor. O Natal Jesus veio ao mundo para que o ser humano fosse resgatado e não perecesse. Foi o Deus que esvaziou-se de si mesmo, tornou homem e habitou entre nós. Conhece todas as nossas fraquezas, conhece as nossas falhas, sabe o que é ser humano. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 15. O Jesus que eu estou apresentando para você é o Jesus que veio resgatar a humanidade. O que está dominando você hoje? O que está escravizando você hoje? O que está deixando você sem direção e sem paz? É hora de você dizer:
Eu quero. A Bíblia diz o seguinte: vinde a mim, todos cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você encontrará descanso para vossas almas. Qual é a bagagem pesada que você está carregando? O Senhor não mandou você ser curado do vício da droga. O Senhor não mandou você ser curado do vício da bebida. O Senhor não mandou você ser curado primeiro da prostituição, do roubo, da corrupção. O Senhor está chamando: venha como está. Aí você vai aprender dele, que manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Aí você vai tirar essa mochila pesada do pecado e vai transformar agora de uma mochila leve e suave da graça restauradora de Deus. Vamos lá. Hoje não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Olha só, você que está em casa, os versículos estão passando ali. Leia o versículo. Não fica só olhando. Cada versículo que aparecer, leia. Porque a fé vem pelo ouvir quem? Cesarindo, João e Maria, pastor Evaninho, pastor Ronaldo. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Nós somos só um espírito com o nosso Senhor e não devemos rejeitar Ele por nada dessa terra. Vamos lá, Isaías 53:8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Por causa das transgressões de quem? Do meu povo. Jesus foi golpeado. Depois você pegar os 4 evangelhos, estuda lá seu dever de casa, quantos golpes, quantas bufetadas Jesus levou, desde o Getsemane até estar na cruz do Calvário. Vamos lá no versículo 10. Contudo, foi a vontade do Senhor de matá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. A primeira vez que eu li esse versículo, eu tinha 12 para 13 anos, e eu fiquei confuso um bom tempo. E eu queria entender como foi esse prazer de Deus esmagar Jesus na cruz. Eu não estava conseguindo ligar uma coisa com outra. Eu estava simplesmente pensando, com o meu entendimento, naquela época, com 12 anos, como pode sim Deus esmagou Jesus por mim? Ele não precisava ter feito isso. Sim, ele precisava ter feito isso para resgatar a humanidade. A primeira vez que eu saí no evangelismo de rua, eu tinha 9 anos de idade, e foi 2 de novembro de 1974. E nós fomos no cemitério, dia de finados, com um grupo da igreja evangelizar. É a primeira experiência que eu tive de falar de Jesus para alguém. E quando eu cheguei perto de um túmulo, eu só tinha 9 anos, e eu olhei para aquela senhora, e eu comecei a chorar olhando para ela, e ela levantou de lá e me abraçou, e nós dois ficamos um bom tempo chorando. E depois ela disse para mim: agora eu posso ir embora. Eu naquele momento, com 9 anos, não entendi nada que aconteceu, e eu comecei a chorar muito, mas eu aprendi, ao longo da minha caminhada, que naquele momento, o Espírito do Senhor, que está sobre mim, habita em mim, veio em manifestação e tirou toda a tristeza do coração daquela mulher por ter perdido alguém, um ente querido, muito próximo dela. Não rejeite Jesus. Eu disse que Jesus é o nome comum em primeiro lugar. Amém? Jesus é o Deus que salva, a sua identidade. Jesus é o Deus que salva, a sua intenção. Segundo, terceiro, Jesus é um nome
comum que muitos garotos tinham, mas só ele poderia ser chamado Emanuel, a individualidade dele. No quarto, eu quero falar sobre esse Jesus, que tinha um nome simples, que tinha um nome comum, que gosta de se relacionar. Quando a gente entende a importância de um nome, aqui no Ocidente, a gente não liga muito para isso não. A gente coloca o nome nos filhos por aí, porque alguém é importante, um jogador de futebol, aquela mulher que está pelada no canal da Globo, e por aí afora a gente vai, mas a gente não sabe o significado do nome. Mas no Ocidente, se respeita o significado de um nome antes de colocar numa criança. Esse é o nome Jesus, simples, comum, habitou entre nós como um bebê indefeso e veio para nos restaurar e nos renovar. Pense agora, meu irmão, se o Senhor te levasse agora e você não tivesse salvo, você ia passar o seu primeiro Natal no inferno. Pastor, falar em inferno num ano tão difícil, num ano tão pesado como esse, mas lá em 1 Pedro 2,21, manda eu e você seguir os passos dele. Se ele falava de inferno, por que eu e você não devemos falar? Temos que falar no nome de Jesus. O nome inferno parece ser um nome proibido diante da sociedade e um nome proibido na igreja. Ninguém se fala sobre inferno, mas não tem solução. Sem Jesus, você vai parar no inferno. E eu convido você que não conhece Jesus como Salvador, que quer mudar a sua história, não importa o que você está vivendo hoje, eu convido você para encontrar com Jesus e passar o primeiro Natal com Jesus. Passar o primeiro Natal ao lado dele. Você que caminhou muitos anos na igreja e simplesmente trancou os seus ouvidos para não ouvir sermão que falava da vida eterna. Você que estava vivendo uma vida que parecia que estava num transatlântico indo para Los Angeles. Irmãos, nós estamos de coturno, nós estamos numa guerra, estamos enfrentando uma batalha. Nós que estamos tendo que entender isso. Você que o Espírito Santo despertou você um dia, acordou você um dia, e porque você se sentiu ofendido, magoado, levou para o lado pessoal, você saiu do meio da comunhão, por causa de José e Maria, não sei por causa de quem você saiu, volta para a casa do Senhor. Você que diz que ama Jesus, e não compartilha Ele com ninguém, você nunca amou Ele, porque Deus compartilhou o meu Senhor, o nosso Senhor comigo. Se brilhou uma grande luz, uma grande estrela avançou, e essa estrela direcionou os reis da terra, mas os anjos do Senhor chegou aos homens simples, chegou os pastores de ovelha, não chegou na casa dos milionários, na casa dos importantes. O Senhor chegou aos pastores de ovelha. Quando o Senhor chega na terra, está restaurando as maravilhas sobre a vida dos homens. Quando ele vai até os pastores e anuncia a chegada de Jesus, quando aquela estrela que brilha destaca para os reis da terra a importância do rei que chegou, do Todo-Poderoso que chegou. Assim, o mundo foi resgatado e o mundo pôde entender a beleza do meu e do seu Salvador. O meu e o seu Salvador nunca simplesmente abriu mão porque Ele veio fazer na terra. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Amém? Encerro minha palavra essa manhã, no nome de Jesus. E o meu convite para você, passa o seu primeiro Natal com Jesus. Se você rompeu a aliança com Ele, se você é um cristão em casa, isso não é a vontade de Deus para você. Ou você nunca leu 1 Coríntios capítulo 12, ou você agora é o bambambam de Jesus, está superior à palavra dele. Você agora está forte. Olha para mim, não existe classes sociais no meio do cristianismo. Não tem filho predileto, todos os filhos são igual. Mas eu posso dizer para você, nos lugares onde eu vi os maiores milagres de Deus, foram os lugares mais miseráveis dessa terra. Eu nunca vi um morto ressuscitar dentro de uma grande mansão. Eu nunca vi um morto ressuscitar dentro de uma mega igreja. Eu já vi morto ressuscitar numa igreja que nem piso tinha, para a honra e para a glória de Deus. Então minha palavra para você é:
Pense, se você conhece alguém, morrer antes do Natal, vai passar o primeiro Natal do inferno. Então, tire esse Natal para compartilhar Jesus, como Deus compartilhou com a gente, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a maior alegria que nós temos, Senhor, foi o prazer do Senhor compartilhar Jesus conosco. O Senhor amou o mundo de tal maneira, mas para que o mundo não pereça, Senhor, o Senhor nos deu Jesus, para que a gente não perece, mas tem a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela vida eterna. Senhor, é muito bonito ter decoração de Natal. É muito bonito, Senhor, quando nós vamos no shopping e o shopping dá desconto de 50%, 30%, mas o Senhor não dá desconto nenhum. O Senhor nos deu a vida eterna. É isso que o Senhor ofereceu, Senhor, é do berço para a cruz. O Senhor nos deu vida eterna e somos salvos nessa terra. E podemos dizer, não existe outro nome acima do céu, acima da terra ou debaixo da terra. Todo nome poderoso que habita no universo se prostra para o nome Jesus. Jesus, com essa palavra, eu quero dizer para o Senhor, toca em cada casa. Toca nos corações que estão aqui, toca nesse Rio de Janeiro, toca, Senhor, no Brasil, Pai, que esse ano, o ano de massacre, o ano onde que muitas pessoas perderam seus entes queridos, um ano dolorido, muitas pessoas desempregadas, sem rumo. Senhor, Jesus veio ao mundo para restaurar as maravilhas do Senhor sobre nós, e nós como cristãos, Senhor, abrimos o nosso coração, dizemos, Senhor, traz paz para casa que está em conflito, traz casa para casa, Senhor, que não tem uma comida para esse Natal, traz casa, Senhor Jesus, para um lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa aquelas distribuição de ceia, de cesta básica, Senhor, 3.000 que vai ser lá em Paciência, que aquelas pessoas, Senhor, possa ter o que comer em casa. Senhor, eu quero clamar o Senhor para aquele que não conhece Jesus, aquele, Senhor Jesus, que está perdendo o rumo da vida, perdendo a alegria, aquele que só dorme à base de psicotrópicos, aquele que só vive à base de bebida, aquele, Senhor Jesus amado, que está com pânico, que está em depressão, que está em tudo isso. Jesus é a solução. Toque em cada um, Senhor. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que esse Natal seja um Natal de despertar, seja um Natal das consciências acordar, seja um Natal, Senhor, para que a gente entenda o verdadeiro papel do Natal é trazer o Jesus para resgatar uma humanidade que estava perdida, como ovelha sem pastor, sem direção nenhuma. O Senhor chegou e nos resgatou. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso, Senhor, em chegar naquela casa, na direção do Senhor, e saber exatamente aonde tinha algo que honrava o mundo das trevas, e podemos tirar dali, e aquela casa virou uma bênção. Pai, em nome de Jesus, toca em cada família, toca em mãe que está desesperada com o filho no mundo da droga, toca, Senhor, em mães, Senhor, que seus filhos estão no presídio, Senhor, passando vários Natal lá, Senhor, toca, Senhor, nos pais que estão desempregados, toca nas famílias, Senhor, que estão quebradas, toca, Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos por espírito maligno, aqueles que estão em insônia, aqueles que estão sendo perturbados. Jesus, o seu nome é poderoso, e eu conheço o teu nome, não só de ouvir falar, mas do poder do nome Jesus. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, abre o coração de muitas pessoas, no nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Hoje é o nosso último culto de 2020. Eu quero agradecer todos os membros, amigos da congregação. Eu quero desejar um Natal feliz, um ano novo abençoado. No meu primeiro sermão desse ano, eu preguei que esse ano seria um ano de reforma, e realmente foi um ano de reforma. E eu declaro o próximo ano, um ano de mudança na sua vida, de entendimento renovado e de uma compreensão quem é esse nome Jesus.
Amém, igreja? Você que está assistindo a casa, que você tenha um Natal abençoado, um Ano Novo abençoado, no nome de Jesus. Você que está acamado, você que está adoentado, você que está aí no hospital com coronavírus, você que está numa quarentena em casa, você aí da terceira idade, que não está podendo sair, o meu Jesus vai te visitar nesse domingo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E um dia eu estava morto, com 15 anos de idade, o Senhor me ressuscitou, e Ele falou, aonde você se apresentar, será para a glória do Pai. Jesus, obrigado, que hoje eu estou aqui, nessa congregação, e tudo é para a sua glória, Pai. Então nós paramos, agora no dia 20 de dezembro, todos vão tirar um período para descansar, todos os projetos vão parar, nós vamos voltar no terceiro domingo de janeiro, dia 17, aonde nós vamos ter a nossa primeira Santa Ceia, e aonde que nós vamos falar o nosso lema desse ano. Então, no dia 23 não teremos culto, no dia 27 não teremos culto, no dia 30 não teremos culto. Amém? Em obediência ao Senhor. O Senhor disse para mim encerrar esse culto, encerrar esse ano, e nós estamos encerrando esse ano. Aqui na congregação, nós vivemos o maior milagre em meio a essa pandemia. Nós, aqui na congregação, 40 pessoas foram contaminadas com coronavírus, e as 40 foram curadas para a honra e para a glória de Deus. Eu sou hipertenso, sou pré-diabético, tenho problema respiratório. Eu peguei o coronavírus. A doutora fez todos os exames e falou, não chegou no seu pulmão, não chegou nos rins, não chegou em lugar nenhum. E muitos dos meus irmãos, como na casa da pastora Vaninha, a glória de Deus esteve lá. Olha para mim, igreja. Você que está pensando que quando uma coisa ruim acontece com a gente, é simplesmente uma desgraça, não. Nós vivemos um projeto aqui chamado Som do Céu, baseado no arrebatamento que Deus me deu e levou ao céu, e nós fomos tremendamente abençoados. Logo depois disso, aconteceu isso. Mas eu quero dizer para você, eu e você só podemos ser testados por Deus quando nós estamos firmes aos pés dele. E nós fomos testados por Deus, aquilo que nós recebemos do Senhor foi exalado da nossa boca, foi exalado do nosso ser, e todas as coisas mudaram para a honra e para a glória de Deus. Amém? Se você confiar em Jesus Cristo, o seu ente querido que está lá no hospital, ele pode ser curado, ele pode ser restaurado no nome de Jesus. Beijo no coração, Feliz Natal, um próximo ano novo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém?